Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença maravilhosa de Deus enche o seu coração nesse momento e alcance toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, olha, estou muito empolgado hoje, eu vou contar para você o porquê. O Espírito Santo tocou muito forte no meu coração sobre alguns de vocês que estão se sentindo sozinhos na jornada. Eu vou te explicar por que você se sente sozinho. Sabe quando Deus começa a transformar a sua vida de dentro para fora? E você de repente começa a sentir uma alegria, uma paz, porque agora você está acompanhando as orações, você está entendendo um pouco mais da Bíblia, Jesus está fazendo um reboliço aí na sua vida, né? Você está se sentindo mais em paz, apesar das dificuldades, né? Porque convenhamos, irmãos, quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega realmente ao Senhor os nossos caminhos, parece que tudo desanda assim, né? Em primeiro momento. Mas calma, não é que Deus não está de olho em você, não é isso. É porque muita coisa está vindo para fora. Muita coisa que antes você deixava debaixo do tapete, agora a sujeira está vindo, Deus está fazendo uma limpeza. O inimigo vai ser envergonhado sim nessa sua batalha que você está enfrentando, mas tudo acontece porque realmente o inimigo ele quer nos entristecer, ele quer nos tirar desse caminho. Mas então você persevera, vamos imaginar essa cena. Você persevera, você continua buscando aqui a Deus junto comigo, você vai na igreja e você fica todo feliz. Aí eu te pergunto uma coisa, você acha que todo mundo vai se alegrar junto com você? Você acha que todo mundo vai torcer pela sua vitória? Seja sincero. Lembra do cego de Jericó? Ele clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais ele gritava, mais os seus amigos que estavam com ele começavam a falar, fica quieto, cala a boca. Olha, Jesus tem coisa mais importante para fazer. Para de gritar. Irmãos, aquele homem, ele queria libertação, era a chance da vida dele, Jesus estava passando por ali, mas infelizmente pessoas à sua volta queriam trazer ele para trás. Olha, enquanto eu orava aqui, irmãos, foi muito forte, o Espírito Santo me mostrou que muitos de vocês estão se sentindo sozinhos, porque você não tem com quem compartilhar o que Deus está fazendo. É claro que você pode ter pessoas da igreja, grupos de oração, que você reúne, você conversa até mesmo das coisas do Senhor, mas tem aquela intimidade, aquela profundidade, que isso muitas vezes você tem que ficar quieto, porque das vezes em que você tentou falar com alguém, a outra pessoa jogou um balde de água fria em você. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Teve uma noite, irmãos, que Deus, ele me visitou, sabe assim? É claro, né? Deus, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós quando nós entregamos a vida para Jesus. Mas tem aquele momento em que a glória de Deus nos toca. E Deus, irmãos, ele falou poderosamente comigo. Eu estava tão animado, tão feliz. Eu precisava contar isso para alguém porque eu não estava me cabendo, irmãos. E foi então que eu encontrei com um amigo meu da igreja, um homem de Deus, um homem que é firme também com o Senhor. E eu decidi contar tudo para ele. Irmãos do céu, sabe o que aconteceu? Ele jogou um balde de água fria assim, ó, da água mais gelada possível. E ele falou assim, eu não entendo por que Deus fala com alguns, não fala com outros. Resumindo, irmãos, ele colocou tanta minhoca na minha cabeça. Ele veio querer mostrar para mim que na verdade aquilo foi emoção, que aquilo não foi Deus coisa nenhuma. Irmãos, olha, eu sei que muitos de vocês têm passado por isso. Às vezes são pessoas bem próximas de você que mais te entristecem. Então, eu vou trazer aqui uma história hoje da Bíblia para te ensinar uma lição. Eu vou te mostrar também como Deus trabalha. E você vai ficar surpreso que nem sempre aquilo que Deus faz na sua vida vai causar uma reação boa das pessoas. Muitas vezes vai ser algo ruim, mas você vai entender que Deus está no controle e Ele faz de propósito, irmãos. Olha, Deus é estrategista, irmãos, porque cada milagre que Ele faz, Ele tem um propósito, não somente na sua vida, mas também nas pessoas à sua volta, tá bom? E aí nesse dia eu aprendi essa lição. Tem segredos, tem coisas que a gente tem que guardar, irmãos, com a gente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não entende essas coisas. É isso que diz a palavra de Deus. Mas enfim, eu vou contar para você aqui essa história. Você vai gostar muito da mensagem de hoje e eu quero orar por você no final. Olha, não sai. Se Deus me revelou isso, irmãos, é porque Ele quer te encorajar, Ele quer te fortalecer. Não é hora de você retroceder, jamais. Amém? Glória a Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês que têm compartilhado. Olha, quantas pessoas me procuram e elas falam, pastor, eu ouvi sua oração porque a minha tia me mandou, ela mora em outro estado. O meu filho, a minha mãe. São pessoas que estão ouvindo a oração porque vocês estão compartilhando. Olha, isso não tem preço
e pode ter certeza, vai ter uma pedrinha, várias pedrinhas aí na sua coroa, lá na eternidade com Jesus. O galardão será seu também, amém? A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que aquele que recebe o profeta, na condição de profeta, receberá o galardão do profeta. Ou seja, quando você valoriza um ministério, quando você serve a um ministério, você também recebe os galardões daquele ministério. Olha como Deus é lindo, irmãos. Deus não precisa tirar do meu para te dar, não. Deus pode dar para mim a bênção e Ele pode dar para você também, porque as bênçãos do Senhor são infinitas. O amor de Deus, o poder dele é incalculável. Amém? Glória a Deus, vamos começar. Só quero pedir para você se inscrever no meu canal, você que é novo por aqui. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, embaixo do vídeo. Ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas, tá bom? Confere aí no seu celular para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma passagem que muita gente conhece, mas eu vou trazer alguns pontos aqui que talvez você nunca tinha pensado. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5. É uma história onde Jesus cura um homem paralítico, só que, irmãos, essa história nos ensina uma coisa muito interessante. Ela nos mostra que as maneiras como Deus age, irmãos, são totalmente diferentes das nossas. E se a gente não entende isso, nós podemos sofrer. Nós podemos achar que Deus nos abandonou, que Ele não está no controle, mas não é nada disso. Então imagine a cena comigo aí, ó. A Bíblia diz que perto das portas da cidade de Jerusalém tinha um tanque chamado Betesda. E a Bíblia diz que ali ficava muita gente doente, cegos, aleijados, paralíticos. E as pessoas acreditavam que de vez em quando um anjo aparecia ali e ele agitava as águas, e o primeiro doente que entrasse no tanque, depois disso, seria curado. Eu não sei se isso é verdade ou não, afinal de contas, alguns estudiosos bíblicos, eles acreditam que isso pode ser mais uma crença popular. Mas, irmãos, o fato é, ali naquele lugar havia muita gente sofrida, muita gente passando por sofrimento, sem esperança, e no meio daquela multidão, Jesus ele entra e ele foca em apenas um homem que estava paralítico fazia 38 anos. Irmãos, pensa comigo, 38 anos não são 38 dias, nem 38 meses. É uma vida inteira de dependência, de frustração, de sonhos provavelmente esquecidos. E ele estava quase 4 décadas esperando por algo, talvez ali perto daquele tanque, vendo os outros entrando na água e ele ali imóvel, porque quando as águas agitavam, ninguém levava ele, sempre entrava alguém na frente. E eu fico imaginando a frustração, quanto sentimento ruim acumulado ali dentro dele, né? E eu percebo esse sentimento muito claro na vida daquelas pessoas que estão esperando causas na justiça há muitos e muitos anos, pessoas que ficam dependendo de um ser humano. Olha, realmente não é fácil, irmãos. E aí então a Bíblia diz que Jesus chega perto dele, sabendo dessa longa condição, né, de que ele estava ali há muitos anos, e ele faz uma pergunta que parece óbvia, mas ela é muito profunda. E ele pergunta assim: você quer ser curado? Irmãos, a gente pensa assim, né? É claro que ele queria ser curado, mas Jesus perguntou aquilo justamente para despertar nele alguma fé. Mas sem esperar muita coisa, Jesus simplesmente dá uma ordem para aquele homem. Olha só o que está escrito em João, capítulo 5, o versículo 8 e o 9. Está escrito assim, ó. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E no mesmo instante, o homem foi curado. Ele pegou a maca e começou a andar. Mas esse milagre aconteceu no sábado. Olha isso, irmãos, olha que coisa tremenda. Na mesma hora, a força voltou para aquele corpo que já não funcionava há 38 anos. Aquele homem se levantou naturalmente, pegou a esteira ou uma cama simples onde ele ficava deitado, que é a maca, e ele começou a andar. Agora imagine a alegria daquele homem, a liberdade que ele sentiu depois de tanto tempo. Irmãos, eu tenho certeza que esse homem ele deve ter vibrado, muita gente deve ter ficado feliz, não é verdade? Mas infelizmente, irmãos, a história dá uma reviravolta muito grande e você vai ver o que aconteceu. E a Bíblia diz nesse versículo, ela faz questão de dizer que o milagre aconteceu no sábado. E por que isso é importante, irmãos? Porque para os líderes religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, o sábado era cheio de regras e mais regras, e muitas dessas regras eram inventadas por eles mesmos, que ia além do mandamento original de Deus que falava sobre o descanso, certo? E uma dessas regras proibia carregar qualquer tipo de peso ou algum fardo no sábado, porque eles consideravam isso como um trabalho. Então, aquele homem recém-curado, andando todo feliz com a sua maca debaixo do braço, agora de repente ele se torna o centro de uma confusão. E eu vou te explicar o que aconteceu.
Os religiosos, quando viram ele, em vez de se alegrar, em vez de dar um abraço nele e celebrar junto aquela cura, eles começaram a confrontá-lo. É isso mesmo, irmãos. Eles começaram a acusá-lo de quebrar a lei do sábado. Então a preocupação deles não era com a restauração da vida daquele homem, mas em manter as suas tradições na religião. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com a religiosidade. Muitas vezes a gente se acostuma a ir na igreja, ou então porque conhecemos muito da Bíblia, a gente acha que somos melhores que os outros, ou então que nós não precisamos amar ao próximo como nós mesmos. Sendo que Jesus disse que todos os mandamentos se resumiam em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Olha, a Bíblia chega a dizer, irmãos, que se não tiver amor, de nada valerá. Não adianta nada, irmãos, nós irmos na igreja, pregarmos, cantarmos louvores, fazermos tudo o que for preciso, se no dia a dia a gente não tem paciência com as pessoas, a gente não ama de verdade, a gente deseja o mal, a gente não perdoa. Não adianta nada, irmãos. Então, vamos vigiar nessa questão, tá bom? Mas olha só o que diz, irmãos, em João 5, versículo 13. Vamos lá no versículo 13, ó. Diz assim: mas o homem que havia sido curado não fazia ideia de quem o curou, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Irmãos, é sobre isso aqui que eu quero falar com vocês. Deixa eu explicar uma coisa. Jesus realizou um milagre extraordinário, certo? Ele quebrou um ciclo de 38 anos de sofrimento e de repente ele simplesmente some. Por que será que ele saiu, não explicou nada para ninguém, ele se misturou na multidão e simplesmente desapareceu? Sabe por quê? Porque, irmãos, esse milagre que ele operou no sábado, Jesus sabia que ia causar muito conflito. E ainda por cima ele saiu sem dar explicações, deixando aquele homem curado ter que lidar com aquela confusão toda, irmãos. Então não foi fácil, mas foi necessário. Pensa comigo, Jesus podia ter esperado o domingo, não é verdade? Isso evitaria toda essa polêmica, mas Jesus queria polêmica, vamos assim dizer, né? E é nesse ponto que eu quero chegar com você aqui. É o seguinte, Deus tem uma maneira diferente de trabalhar da nossa. Nesse caso aqui, Jesus não estava apenas interessado em curar o corpo daquele homem. Ele queria expor algo muito mais profundo, a doença espiritual daqueles líderes religiosos. A hipocrisia, o legalismo, aquele coração endurecido que se escondia atrás de uma fachada de piedade, sabe, irmãos? Então Jesus usou aquele milagre de propósito no sábado como uma ferramenta de confronto. Ele queria mostrar que a verdadeira obediência a Deus não está em seguir regras frias, sem amar, sem ter misericórdia, sem restaurar vidas, entendeu? O amor ao próximo, irmãos, é a coisa mais importante. E deixa eu te explicar uma coisa aqui que eu comentei lá no começo. Muita coisa do que Deus vai fazer na sua vida vai causar confronto, sim. Confronto com o pecado, com a incredulidade das pessoas, pessoas que vivem num sistema religioso, mas elas estão oprimidas. E aí de repente elas olham para você e você está sempre feliz, dando glória a Deus. Parece que você tem um propósito na sua vida e aquelas pessoas ali estão só esquentando o banco na igreja, elas não conhecem a Deus de verdade, entendeu? E a sua vida vai servir de confronto para os religiosos e até mesmo daquelas pessoas que às vezes precisam ter um encontro com Deus e você vai ser essa chama que vai tocar no coração delas. Amém? Olha só o versículo seguinte para nós já orarmos. Olha só o que diz. Depois, Jesus encontrou aquele homem curado no templo e lhe disse: agora você está curado, pare de pecar ou algo ainda pior lhe acontecerá. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Quando Jesus falou sobre algo muito pior, ele não quer dizer que seria uma nova doença. Você pega firme com Deus agora, senão a doença vai voltar para você. Não é isso, irmãos. Deus não tem prazer nisso. Deus não faz isso. O mais importante, irmãos, é a alma da pessoa. Jesus queria dizer para aquele homem que se ele voltasse a pecar, ter uma vida fora dos caminhos do Senhor, depois de um milagre tão grande, seria como ele não dar valor ao presente que ele recebeu de Deus, entendeu? Então Jesus estava dizendo para ele, olha, o pecado ele vai endurecer o seu coração, ele vai te afastar de Deus e vai ser muito pior do que a paralisia do corpo. Você vai ficar paralisado espiritualmente, você correrá o risco de ficar separado de Deus para sempre. Então é melhor que você se arrependa, que você não volte à sua vida antiga, porque vai ser pior para você, entendeu? Então, irmãos, a lição para nós hoje é a seguinte: Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, vai fazer através de você,
mas muitas vezes vai gerar mais desconforto do que aplausos. Não se assuste com isso, é propósito do Senhor. Nem todo milagre, irmãos, vai causar alegria nas pessoas. Olha, muita gente, irmãos, não quer mudar de vida, não quer ser restaurada por Deus, não quer viver nada do que nós estamos vivendo. E elas ainda querem levar os outros para o buraco, entendeu? Não aceite isso. Não deixe ninguém te escravizar. Não deixe nenhum pastor, nenhum líder religioso colocar algemas nas suas mãos. Você já é livre. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, o inimigo, ele usa pessoas que dizem que estão com Deus, mas estão fora do propósito. Sabe? E essas pessoas chegam até você e elas começam a jogar setas do inimigo. Elas dizem assim: por que você acha que é tão diferente de nós? Você acha que só você está com Deus? Você acha que só você é o santinho da turma? Irmãos, essas brincadeirinhas sem graça revelam uma verdade. Essas pessoas estão incomodadas com a luz porque elas estão nas trevas, entendeu? As pessoas chegam pra gente e dizem assim, quem você pensa que é para mudar de repente? Você acha que eu não sei que você ainda comete um monte de pecados? Você ainda não está no ponto certo, não. Resumindo, irmãos, as pessoas tentam nos colocar para baixo, mas a partir de hoje você não vai aceitar, certo? Fique firme na rocha com Jesus, porque a vitória vai ser muito grande e eu creio, Deus vai colocar amor no seu coração. E você não vai guardar mágoa, não deixe o mal entrar no seu coração, esse é o principal, tá certo? Jesus falou para os discípulos, olha, eu vou enviar vocês para o meio de lobos devoradores, mas vocês têm que continuar com o coração de ovelha, vocês têm que continuar humildes, então fiquem na minha presença. Irmãos, sem o Espírito Santo, a gente não consegue ter todo esse amor, essa compaixão, a gente não consegue. Isso aí é fruto do Espírito. Lembra do que a Bíblia diz? O fruto do Espírito é paz, é mansidão, é domínio próprio, é amabilidade, bondade. Então isso não vem de nós, é Deus quem produz esse sentimento na nossa vida. Glória a Deus, deu para entender o recado de hoje? Olha, eu creio que Deus falou muito com você. Eu só quero pedir para você deixar um comentário aqui do quanto Deus falou contigo e escreva também um pedido de oração, porque nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida. Olha, eu sinto aqui, irmãos, que Deus vai fazer algo grande hoje e que Deus já começou a fazer uma obra linda na sua vida, mas Ele tem muito mais, você nem imagina o que Ele pode fazer com você, tá bom? E no final, não saia do vídeo, antes compartilhe com o máximo de pessoas e creio que Deus vai te usar na vida delas. Glória a Deus, vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, tão agradecidos, tão gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não sei onde estaríamos. Aliás, eu sei sim, nós estaríamos condenados eternamente, longe da Tua presença. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza diariamente. Pai, quantos aqui, Pai, estão enfrentando um deserto tão grande? Como é difícil, meu Deus, quebrar ciclos de destruição da nossa família. Como é difícil romper com o nosso meio, com as pessoas à nossa volta que muitas vezes não querem mudar de vida, mas também não querem que a gente mude. Oh Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Elas estão ainda cegas espiritualmente e não é porque nós somos melhores que elas, não, mas é porque a graça do Senhor nos alcançou. Nós abrimos o coração e o Senhor entrou e fez morada. Pai, faz isso com elas também, Pai. Da mesma forma que o Senhor nos perdoou, perdoe as pessoas que estão à nossa volta, Pai, as pessoas que passam pelo nosso caminho. Pai, assim como o Senhor teve compaixão de nós não temos motivos nenhum para o Senhor nos amar. No entanto, a Tua palavra diz que o Senhor nos amou e provou esse amor ao enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Ó Senhor, nós não temos palavras para Te agradecer, mas agora nós Te pedimos, Pai, nos capacite, nos ensine a amar o nosso irmão, nos ensina a orar por eles, Pai, que o nosso coração não se encha de ira. Pai, tem muitas pessoas complicadas mesmo, que vêm tentando roubar a nossa paz, são pessoas egoístas, só pensam nelas mesmas. Mas Senhor, não deixa a gente guardar rancor, mágoa, ira no coração, que o nosso coração esteja puro pelas águas do Espírito Santo. Oh meu Deus, eu oro pelos Teus filhos agora, Pai, que têm acompanhado aqui as orações de manhã, à noite. Oh Deus, fortalece, Pai, os Teus filhos, não deixe eles caírem em tentação, não deixe eles serem seduzidos pelo mal e também não deixa eles ficarem frustrados e decepcionados, porque muitas pessoas hoje, Pai, estão longe dos Teus caminhos por causa de alguma decepção com a igreja, com o ser humano.
Pai, nos ensine a olhar somente para Jesus. Só Jesus é perfeito. Nenhum de nós presta, Pai. Nenhum de nós tem algo de bom. Tudo que temos de bom veio do Senhor. É o Senhor quem tem produzido os frutos do Espírito em nós. E nós te pedimos, Pai, justamente nesse momento de dificuldade, que o Senhor, Pai, nos dê graça, que nós possamos ser como Jesus, responder às pessoas com sabedoria, falar somente aquilo que edifica, falar somente palavras abençoadoras. Assim como o Senhor mesmo disse, aqueles que nos maltratam, devemos abençoá-los, devemos falar bem deles. Ó Senhor, nos dê essa graça, é o que te pedimos. Pai, eu oro também pelos teus filhos que estão enfermos, passando por dificuldades na questão da enfermidade. Oh Deus, quantos agora estão tristes, estão abatidos porque a dor é muito forte, dor na cabeça, dor nos ombros, dor na coluna. Oh meu Pai, quantas pessoas estão sofrendo agora, mas em teu nome, Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno que toda doença saia desse corpo, saia todo mal. Saia toda enfermidade, toda célula cancerígena, todo tumor, todo caroço nos seios, tudo aquilo que não vem de Deus, que foi implantado por causa do pecado, por causa do diabo, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, traga, Senhor, a cura completa sobre este homem e esta mulher, que eles sintam o teu toque, o teu renovo, a tua paz maravilhosa, Senhor. Faz o milagre, Senhor. Essa pessoa está colocando a mão sobre onde está doendo, onde está a enfermidade. Jesus, cura completamente agora, no poder do teu nome, e para que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que essa doença nunca mais volte na vida dessa pessoa. Oh, meu Deus, eu oro também por feridas emocionais. Quantas pessoas agora, Pai, estão aqui mandando os pedidos de oração, estão com dificuldades de lidar com a depressão, com a ansiedade, têm ido nos psicólogos, nos médicos, mas parece que essa dor não passa. Oh, meu Deus, nos ensina onde está a raiz do problema. Oh, Senhor, cura os abatidos de coração, Senhor. Liberta, Senhor, os oprimidos. Liberta das mãos do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, só o Senhor pode ter misericórdia dessas pessoas. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Oh, Deus, eu oro também por bênçãos financeiras. Quantas famílias estão oprimidas por causa de dívidas, porque não conseguem trazer o sustento para casa, Deus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, Pai. Muito difícil, é uma crise que está acontecendo no mundo todo. Deus, sustenta o teu povo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor não nos abandonará, nem nos desamparará. Senhor, eu creio, Pai, que nada nos faltará, Pai. Não faltará nada na nossa mesa, na nossa vida. Oh, Pai, que o nosso contentamento esteja no Senhor. Muitas vezes, Pai, a gente fica nas redes sociais nos comparando com a vida dos outros. Nos ajude, Senhor, a focar na nossa vida, na nossa família, na nossa trajetória, Pai. Que a gente não venha olhar para os lados, mas olhar somente para Ti, Jesus. Nós queremos andar sobre as águas, experimentar o sobrenatural e que o Senhor nos livre, Pai, das pessoas invejosas, das pessoas maldosas. Guarda a nossa vida, Pai, debaixo das Tuas asas. Esconda-nos no esconderijo do Altíssimo. É no nome de Jesus que eu oro. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia.